Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Vocês devem ter visto ou ouvido, através da mídia, que realmente a Sociedade Brasileira de Cardiologia está fazendo uma diretriz para que os médicos falem de espiritualidade durante as consultas. Realmente, essa notícia me deixou muito feliz, porque desde 2001 eu já comecei a falar disso. Eu publiquei meu primeiro livro, Milagres que a Medicina Não Contou, que graças a Deus hoje chega a 500 mil cópias, justamente abordando esse assunto. Porque após a minha conversão eu comecei a ver situações assim interessantes durante as consultas. Eu comecei a ver que as pessoas que tinham fé, elas evoluíam diferente com relação à sua doença. Isso quer dizer o seguinte: quem tinha fé suportava melhor, ou suporta melhor as doenças do que aqueles que não têm fé. E realmente isso aconteceu e vem acontecendo nesses anos todos. Eu publiquei uma série de livros nessa sequência e, como a gente tem esse espírito todo médico, científico, a gente quer saber o porquê das coisas. E eu comecei a investigar, comecei a procurar literatura médica. Isso a partir desse tempo de 2000 na verdade, que começaram a sair esses trabalhos. E isso vem aumentando cada dia mais na literatura, de modo que eu até escrevi um livro, Fronteiras da Ciência e da Fé, onde eu fiz um resumo de todos esses trabalhos que existiam na mídia e publiquei. Isso foi em 2006. Então realmente isso vem me deixar feliz, porque eu sempre acreditei e acredito ainda que o médico deve tocar nessa dimensão espiritual do paciente. Porque, na verdade, nós somos corpo, nós somos psiquismo, nós somos espírito. Por que a gente teria essa mentalidade tão reducionista para ficar ligado só nos aspectos físicos e talvez emocionais? Por que não tocar no aspecto de espiritualidade? Agora, é claro, veja bem, definir espiritualidade já é um problema. A própria Sociedade Brasileira de Cardiologia, definindo todas essas diretrizes, ainda estão questionando o que você vai entender por espiritualidade. O grande problema disso é criar uma certa confusão no povo, sabe? Espiritualidade é uma coisa genérica, é a busca do sentido de vida, é uma questão existencial, o porquê eu existo. E não tem nada a ver com religião, absolutamente nada a ver com espiritismo, por exemplo. Todo mundo acha que quando você fala em espiritualidade, já pensa em espiritismo. Não, espiritismo é uma seita, é uma coisa diferente. A espiritualidade abrange uma coisa muito maior, sabe? A espiritualidade é a explicação do sentido da vida. Então, isso que eu fico um pouco preocupado. E um outro aspecto, por exemplo, que o consultório médico não é um púlpito religioso onde o profissional vai fazer, sabe, vai defender a sua religião, nada, porque a gente tem que respeitar a individualidade do paciente. Do ponto de vista ético, você não pode aproveitar da fragilidade do paciente para você colocar as suas determinações religiosas para ele, não. Então, eu acho que isso é importante, eu acho que é um cuidado muito grande que todos devem ter ao abordar esse assunto com os pacientes. É evidente que quando o paciente chega já dizendo a denominação religiosa dele, é muito mais fácil para a gente. Eu sempre até brinco nas minhas palestras, que quando eu falo que quando o paciente já chega com a faixa Jesus me ama, é muito mais fácil, é muito mais simples, que é uma espiritualidade igual a minha, então eu posso entrar nos assuntos até religiosos com relação ao paciente. Mas se não, eu não posso de forma alguma. A primeira pergunta que eu faço é se o paciente tem fé, se ele acredita em alguma coisa. Se ele fala que não acredita em nada, parou o assunto, você não pode continuar mais. Agora, é claro, se ele fala que acredita, eu pergunto sempre: o senhor acha que a fé pode modificar esse tipo de evolução da doença? O senhor tem algum tipo de religião, algum tipo de determinação religiosa? O senhor vai a algum culto, vai a alguma coisa? Se o paciente vai falando sim, a gente vai conversando, sabe? E depois até vem esses aconselhamentos, e na verdade eu aprendo muito mais com o meu paciente, que tem fé, do que ele aprende comigo. Mas de qualquer forma, olha, eu fico feliz, eu estou muito contente de ver a sociedade médica tentando abordar esse assunto,
Mas eu peço a Deus realmente que ilumine todos nós, para que não façamos de uma coisa bonita, que é a espiritualidade, virar um confronto religioso, virar uma polêmica muito grande, tá bom? Espero então que todos entendam e recebam isso com muito carinho, muito amor e com as bênçãos de Deus.